eu acho que vocês já estão no finalzinho, não? Então, bom, beleza. Então, eu vou ficar mais à vontade. Eu vou falar, então, deste problema que eu acho muito bonito. Ele se deixa enunciar fácil, mas ele não se deixa demonstrar, sabe? Então, ele tem sido muito explorado, cria umas pontes bem claras entre a álgebra, a topologia, a combinatória, mas ele se resiste. Então, eu vou tentar enunciá-lo na sua versão mais simples e tentar mostrar essas passagens de um lado para outro, até onde o tempo me deixar. Então, eu vou começar pela álgebra. Eu vou supor, então, que eu tenho um conjunto finito com D elementos e eu vou considerar o conjunto de todas as permutações aqui. Então, vou considerar o grupo simétrico. Eu ia falar um pouquinho mais das permutações, mas aqui eu acho que todo mundo sabe. É o grupo simétrico em X, eu vou denotá-lo como ele é um conjunto finito, eu vou denotá-lo por SD. E vai ser simplesmente o conjunto, que mais do que um conjunto é um grupo, é o conjunto de todas as permutações em X. Eu só vou fixar alguma notação. Como eu disse, isto é mais que um conjunto, é um grupo, a composição, uma permutação é simplesmente uma bijecção, e a composição de bijecções continua sendo uma bijecção, então eu tenho um grupo, e eu só vou fazer um exemplinho que vai me ajudar a fixar uma linguagem. No caso de D igual a 3 é fácil, porque eu sei que este conjunto, a cardinalidade dele, depende de D, é D fatorial, então se D é pequenino, tudo bem, eu consigo fazer contas. Eu acho que eu vou poupar tempo aqui e eu vou dizer quem são as minhas permutações. Eu tenho 6, eu tenho a identidade, que eu vou denotar assim. Eu tenho as outras, o 1, 2, 3, o 2, 1, 3... o 3, 1, 2, o 1, 2, 3 e o 1, 3, 2. Então, quando eu denoto assim, se alguém tiver pergunta, pode fazer. Eu simplesmente estou denotando a minha bijecção, certo? O 1 vai no 1, o 2 vai no 2, o 3 vai no 3. Aqui o 1 não fica fixo, o 2 vai no 3, o 3 vai no 2 e assim por diante. Isso me permite, o exemplo ele é curtinho, mas ele me permite dizer, beleza, toda permutação eu vou conseguir escrever como um produto de ciclos, e mais do que isso, nesta escolha que eu fiz aqui, a gente vê que os meus ciclos em cada permutação, eles são disjuntos, e a gente sabe, e se não sabe, bom, eu vou afirmar aqui que toda permutação admite uma fatoração como produto de ciclos disjuntos. Então, isso vai ser importante para a gente e mais para frente eu vou voltar nisso. Então, beleza. E aí surge a primeira versão do meu problema. A pergunta é a seguinte. Será que... Quais são as triplas em SN? Quais triplas de permutações em SN? SD, desculpa, produz a composição delas, o produto delas, se olho para SD como grupo, produzem a identidade. Então, quais triplas não triviais? Eu não quero a identidade, esta para mim é a permutação trivial, certo? Então, quais triplas de permutações não triviais? Então, quais triplas, eu vou chamar eles assim, alfa, beta e gama, em SD, não triviais, triplas, sei lá, onde com alfa, beta e gama diferentes da identidade,
produzem a identidade nesse sentido. São tais que quais triplas quais são as triplas, melhor? Quais são as triplas aqui, tais que alfa vezes beta vezes gama seja igual à identidade. Eu vou denotar isto como sendo o meu 1 do meu grupo. E quando eu falo deste produto, eu estou fazendo a composição. Eu faço primeiro alfa, componho com beta, componho com gama. E eu quero que isso seja a identidade. Bom, aqui fica fácil testar porque eu tenho pouca gente. Vou dar nomes a isto só para fazer referência. Eu vou chamar isto de F, G, H, I e J. É claro que, então, só para fazer um exemplo, não basta pegar 3 ao acaso, porque não vai dar certo. Por exemplo, F vezes G, só para me acostumar com a escritura e a nomenclatura. O que vai ser F? Eu vou fazer aqui, depois eu escrevo lá. F vezes G vezes H. Vamos ver, o que faz a F com 1? Deixa parado. O que faz a G com 1, manda no 3. O que faz o H com o 3, deixa parado. Então, 1 vai no 3. Agora, o que faz a F com o 3? Manda no 2. E a G, deixa fixo o 2. E o H, manda o 2 no 1. Fechou? Então, eu já sei que o 2 vai ficar fixo, mas beleza, vamos só fazer. O 2 vai no 3, o 3 vai no 1. 1 vai no 2, ficou fixo, então é claro que esta escolha que eu fiz, ela não é a identidade. E, bom, eu já sei que aqui é fácil ver que se eu faço I ao cubo, vai dar a identidade. Então, beleza, o I vezes I, ele faz o que eu quero, mas tem outras. Por exemplo, se eu faço o F vezes G, vezes F vezes G vezes J, F vezes G vezes J, eu vou conseguir a identidade também. Vamos ver, o 1 fica fixo, o G manda 1 no 3 e eu quero que volte. Como é que eu fiz? F vezes G. O 1 fica fixo, 1 vai no 3. Agora, oi, aqui vai dar certo. Oi. O 1 fica fixo, o 1 vai no 3. O 3 vem no 1. O 2 vai no 3. O 3 vem no 1. O 1 vai no 2. E o 3 ficou fixo. Então, isto, por exemplo, é outra escolha que me dá identidade e beleza. Como eu disse, o caso D igual 3 se deixa trabalhar caso por caso e não tem problema, mas o problema é que acontece quando D é grande. Bom, eu não sei. Então a gente tem que começar a explorar quais são as condições necessárias de uma tripla satisfazendo essa igualdade. Então, fácil. A primeira coisa que a gente vê, bom, já que eu estou enunciando o meu problema em termos de permutações, vamos usar as propriedades das permutações. Então, eu vejo essa igualdade, e eu não sei, eu conheço muita coisa daqui, mas deste lado eu conheço coisas. A identidade, por exemplo. A identidade é uma permutação par. É uma permutação par. E como se define a paridade de uma permutação? Uma permutação, a paridade de uma permutação se define como ela está definida pelo número de transposições que eu preciso para escrevê-la. É claro que esse número não é único, mas a paridade dele é invariante. Ai, muchacho, isso vai cair. Eu não sei onde pôr isto. Veja, o que é a paridade de uma permutação? Suponha que alfa está aqui. E vamos definir coisas. Então, se alfa é um ciclo, o que é alfa ser suponha que alfa é um K-ciclo. O que é um K-ciclo?
Um K-ciclo é simplesmente, eu vou escrever alfa como produto de ciclos disjuntos e alfa vai ser uma coisa deste tipo, onde ela tem um ciclo de comprimento K. O comprimento é K e todos estes têm comprimento 1. Ou seja, eu posso esquecer este ciclo de comprimento 1 e quando eu escrevo alfa como sendo um único ciclo de comprimento K, o que eu digo dos outros que não aparecem aqui? Digo que eles são fixos por alfa. Beleza. Então, eu vou definir simplesmente, a primeira coisa, eu vou definir a paridade de um ciclo. E como eu sei que toda permutação é produto de ciclos, a paridade da permutação vai sair da paridade do produto desses ciclos, como eu sei. Estou chegando lá. Então, vamos lá. O que é uma paridade de um K-ciclo? É a paridade. É o número, ela está definida pela paridade do número de ciclos de comprimento 2. Isso é uma transposição. É a paridade do número de ciclos de comprimento 2, os dois ciclos, o número de K ciclos, de 2 ciclos necessários para escrever alfa. Um exemplo. Suponha que alfa seja igual a 1, 2, 5 e que eu esteja com D igual a 7. Isso significa que o 3 é fixo, que o 4 é fixo, que o 6 é fixo, enfim. Mas beleza, eu sei um jeito padrão de decompor isso como produto de 2 ciclos, que vai ser este, ou 1, 2, ou 1, 5. Só para conferir, é claro, 1 vem no 2, o 2 aqui está fixo, beleza. O 2 vem no 1, o 1 vai no 5, aqui. O 5 aqui está fixo, o 5 volta no 1, então eu volto. Então, o que eu vejo? Que se meu ciclo tem comprimento 3, eu preciso de 2 transposições. Um ciclo de comprimento 2 se chama transposição. Beleza, então se meu ciclo tem comprimento D, eu sei que pelo menos eu conheço uma escritura que envolve D-1 transposições. Pode ter outras. Basta enfiar a identidade por todo lado. Vocês concordam que isto, eu consigo escrever alfa assim, mas também consigo escrever alfa assim, 6, 7, 6, 7. Porque estas duas se tornam identidade. Então eu posso enfiar tantas transposições 2 vezes quanto eu quiser. Então, ele não é único, mas a paridade é invariante. Beleza. Então, o que me interessa agora é isto, que se eu tenho uma permutação que é um ciclo e ele tem comprimento D, eu pelo menos sei escrevê-la como produto de D-1 transposições, então a paridade de um D ciclo depende da paridade de D-1. Isso está claro? Perfeito. Então, o que me interessa agora é, beleza, e se minha permutação ela não é um ciclo, se ela é produto de ciclos não triviais, por exemplo, se ela for isto, se alfa for 1, 4, 7, 2, 5, 6 e 3. Bom, tem um resultado que diz a paridade de um produto é a mesma, a paridade de uma permutação que é produto de ciclos disjuntos é igual à soma das paridades dos ciclos. Então, eu já sei calcular a paridade aqui, eu sei que a paridade aqui que ele é par, porque eu consigo escrevê-la como produto de 2 transposições. Aqui este tem comprimento 4, então eu já sei, por essa mesma construção, que eu consigo escrevê-la como produto de 3, então isto é ímpar. Então eu somo e isso me dá ímpar. Então eu já sei que calcular a paridade de qualquer permutação. Então, o que eu enxergo? Beleza, eu enxergo o seguinte,
Na verdade, para saber a paridade de uma permutação, o que eu faço? Eu vou fazer a decomposição dela como produto de ciclos disjuntos, eu vejo o tamanho de cada ciclo e eu tiro um e eu somo. Ah, mas a conta que você está fazendo é a seguinte, você sabe que esta permutação que você definiu em particular aqui, ela determina uma partição do teu D, que é igual a 7. Se o primeiro ciclo tem comprimento 3, o segundo ciclo tem comprimento 4. Então, eu tiro um daqui, na verdade, eu estou fazendo o D menos o número de ciclos. Porque eu tiro um de cada ciclo, aqui tiro um. Se ela tivesse mais, eu tirava um de cada. Então, eu sei que isto é uma partição de D, a soma é igual a D, e eu estou tirando um de cada. Então, na verdade, eu estou tirando tantos pontos, tantos uns, tantos, sei lá, quantos somandos eu tiver, certo? Então, beleza, eu tenho uma permutação, cada permutação define uma única partição do conjunto que eu estou permutando. E então eu tenho essa ida e essa volta. E se você tem uma partição do cara, você define permutações, claro, é simplesmente definir uma permutação com essa estrutura cíclica. Quando eu, em vez de olhar para a permutação, olho para a partição, eu vou chamar isto a estrutura cíclica. Estrutura cíclica de alfa. Ela é única, por quê? Porque esta partição está definida pela fatoração de alfa como produto de ciclos disjuntos, e essa fatoração é única. Posso permutar aqui a ordem dos somandos, mas a partição é a mesma. Então, beleza, eu cheguei em partições e isso para mim é importante. Então, eu posso enunciar, eu posso mudar um pouquinho aqui o meu problema não, porque, beleza, eu estava atrás das condições necessárias. Eu sei que a identidade é par, claro, a identidade você escreve como produto de duas transposições quaisquer. Ela, eu posso, enfim, ela não é uma maneira única de escrevê-la, mas eu já sei, já escrevi ela como produto de duas transposições, então ela é par. Então, isto aqui, sendo par, isto tem que ser par. Mas o que significa isso? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar da paridade delas em termos da paridade da sua estrutura cíclica dessa maneira. Então, vou enunciar, vou fazer a mesma pergunta de um outro jeito. Ou seja, considerando já pelo menos essa condição necessária. É isso que eu vou fazer. Então, outra versão aqui. Outra versão. Sejam A, B e C partições não triviais de D. Então, tá A com A somandos, B com B somandos e C com C somandos. Tais que eu vou falar da paridade já. Eu sei que D menos A, tais que D menos A, a paridade desta, assim, eu sei que essa partição determina permutações, e a paridade dessa permutação está determinada por A. Basta fazer D, que é o cara que eu estou particionando, menos o número de somandos que eu tenho em cada partição. Então, eu quero que esta, mais esta, a paridade desta, mais a paridade desta, mais a paridade desta, seja par, certo? Então, o que D menos A, eu sei que a paridade está determinada por esta conta D menos B, mais D menos C é par. A pergunta é, existem alfa permutação em A. O que eu quero dizer? Que a estrutura de alfa está determinada por essa partição de A. Beta em B e gama em C, tais que
alfa vezes beta vezes gama é igual a 1. Beleza, eu ainda não sei. Bom, ainda não... Essa é a pergunta. Essa é uma versão da pergunta de Hurwitz, mas ainda falta um pouquinho. E aí, para explicar esse outro pouquinho, eu vou ter que passar para a topologia. Então, vamos lá. Suponha que sim. Suponha que você encontra uma tripla que satisfaz isso e daí. Veja. Suponha que você encontrou essa tripla. Então, suponha que você tem essa tripla, que existem alfa, beta e gama em CD, tais que alfa vezes beta vezes gama é igual a 1. Acontece que quando eu olho para este grupo, então considere este grupo um grupo gerado, eu já vou falar mais ou menos o que é isso para não entrar em muita tecnicidade, se alguém não souber, o grupo gerado por alfa, por beta e por gama. Isso quer dizer que vou formar um conjunto com todas as combinações destas permutações, alfas, potências de beta, o produto está longe de ser abeliano, longe, mas eu posso fazer composições porque tudo isto são bijeções. Mas se eu quero respeitar esta igualdade, se faça todas as combinações, mas sempre que aparecer uma alfa composto com beta, composto com gama, isso tem que ser igual a 1. Beleza, eu crio esse grupo e acontece que quando eu olho para esse grupo, eu vejo uma esfera. Eu vejo uma esfera com 3 buracos. Tá bom. Por quê? Bom, porque precisa um pouquinho mais de teoria, mas eu vou passar aqui um pouco a intuição. Porque, pelo seguinte, eu olho para isto e eu penso na esfera com 3 buracos. Por quê? Por quê? Porque, veja, acontece, vamos ver se eu consigo falar disso. A gente sabe, vocês, os alunos, os professores, tenho certeza, mas a gente já ouviu essa história de que todo ciclo na esfera, assim, todo laço que você pegue na esfera e a esfera casquinha, você consegue deformar continuamente em um ponto. Eu sei que tem laços esquisitos, mas me deixa falar desse jeito, certo? Então, você tem um lacinho bonitinho assim, você consegue deformar continuamente em um ponto. Todo mundo sabe, e esses lacinhos, na verdade, a gente define uma coisa que se chama grupo fundamental, que ela está atrás de buracos, sabe? Na casquinha da esfera não tem buracos, então ela não vai encontrar ninguém e eu vou dizer que o grupo fundamental, que importa como ele chama, é trivial. Mas se eu faço buracos, eu vou detectar buracos, certo? Então eu vou fazer 3 buracos. Vamos fazer um por enquanto. Então vocês concordam que o lacinho, este lacinho que eu traço cercando esse buraco, eu não vou conseguir deformar, vamos dizer, este ponto, nem a nenhum outro, mas eu não consigo, eu vou detectar este buraco. Beleza. A mesma coisa para este, eu faço este buraco e tem um lacinho aqui que eu não consigo me desfazer dele, e a mesma coisa para este. Eu vou pegar aqui um ponto assim só para um ponto P aqui, vou ter enfim, não importa, vamos pensar localmente assim. Eu não consigo nem desfazer deste buraco, nem deste, enfim. Então, aí você precisa um pouquinho mais de técnica, mas para calcular o grupo fundamental deste, você usa um teoremão e que diz, olha, o grupo fundamental dele é um grupo gerado vamos dizer assim, por este laço que detectou este buraco, por este laço que detectou, este não, certo? Por isso eu falei deste, eles têm que ter o mesmo ponto base e tal, mas não importa. Por uma coisa definida por este buraco, outra por este, e eles têm uma relação entre eles, e a relação vai se comportar assim, mais ou menos. Então, vamos dizer que o grupo fundamental
eu não queria falar isso, mas tudo bem. Tem uma estrutura algébrica, este objeto que tem a seguinte cara. Eu vou gerar, vai ter 3 geradores, claro, um gerador por cada buraco que eu faça. E eu vou chamar eles, enfim, não sei, um gerador, como eu vou chamar ele? Enfim, não quero usar F, não sei, M. A classe, isso, beleza. A classe de M, aí que eu entro em detalhes que eu não quero e não preciso. Mas o que eu quero dizer é que o grupo fundamental da esfera com 3 buracos tem uma apresentação assim. Ele tem 3 geradores, que importa como você chame, P, R e T. Um que surge por cada buraco. E eu sei que o produto dos 3 tem que ser igual a 1. Então, beleza, depois se vocês quiserem eu entro mais detalhes, eu calculo mais. Agora a única coisa que eu queria mostrar, porque quando eu olho para G, eu vejo a esfera com 3 buracos. Porque eu sei que o grupo fundamental da esfera com 3 buracos tem uma apresentação análoga. Ótimo, e daí aí é que chega o Hurwitz. O Hurwitz diz, se você tem esse grupo, você vai conseguir definir uma função entre um M, que depois eu digo quem ele é, chegando na esfera, com esses 3 pontos distinguidos, não sei como se diz, assim, na esfera, aqui não está o buraco ainda, depois é que eu faço os buracos. Tá o quê? Então, existe essa φ, tá o quê? Primeiro, a φ é sobrejetora. Segundo, a φ, ela é contínua. E terceiro, tem um monte de propriedades, mas eu vou descrevê-lo assim. Localmente, φ é do tipo Z, se a potência K. Isso que quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que sei lá quem que é o M, vamos fazer um M qualquer aqui. Você tem aqui a esfera, aqui tem a φ, localmente, que significa que eu gosto de olhar daqui para lá, ela é sobrejetora, então, para todo ponto que eu pegar aqui, eu sei que tem alguém na pré-imagem, e eu encontro abertinhos em torno desses pontos, e aí eu vou abusar porque, enfim, e homeomorfismos, bom, eu não sei o que é um homeomorfismo, uma função contínua, bijetora, com inversa contínua, aqui. Suponha que isto seja o plano complexo, e que ela é homeomorfa a um disquinho aberto aqui em torno do 0, 0, esta também. E esta daqui para cá é da forma Z. Isso que quer dizer? Bom, a gente sabe que a única pré-imagem do 0 é o 0. Mas qualquer outro ponto dentro dessa bolinha, ele vai ter K pré-imagens. Eu pego um ponto aqui, qualquer outro, ele vai ter K amarelinhos aqui na pré-imagem dele. Beleza, mas o que acontece com esses 3 pontos ruins ou bons, vamos dizer, porque eles são aqueles que me dão o problema? Acontece que tirando esses pontos, esses 3 pontos, eu sei que o K para qualquer ponto, no complemento desses 3, vai ser igual a 1. Só que K diferentes de 1 aparece justamente nas pré-imagens destes 3 pontos. Beleza, então como é que fica? Eu vou escrever isso aqui. Então, tá o quê? É localmente do tipo onde K é igual a 1 para todo ponto na esfera, menos esses 3 pontos que eu vou chamar X, U, V e W. Menos U, V e W. E K, e mais o que, bom, e K maior que 1 aparece
justamente aqui, aparecem em U e V e W, certo? É isso que eu quero dizer. Já vou me concentrar nisso ali. Eu queria não esquecer uma coisa. E tem mais. Essa função tem outra propriedade importante, e aí a gente já vai compreender, vai começar a entender, vai juntar as peças, tudo, que é a seguinte. Todos estes pontos no complementar desses três têm exatamente D pré-imagens, porque cadê o D? Eu tinha aqui um D, e onde ele aparece aqui. Esse D me diz o seguinte, todos estes Z, para os quais K é igual a 1, a cardinalidade da pré-imagem deles é exatamente igual a D. Então, eu tenho I. A cardinalidade da pré-imagem desse C é exatamente igual a D. E o que acontece com estes três? A cardinalidade da pré-imagem de cada um deles é menor, estritamente menor que D. Claro, aí vocês vão entender porque é por isso que esse K maior que 1 aparece. Então, a cardinalidade da pré-imagem de U é menor que D, a cardinalidade da pré-imagem de V é menor que D, e a cardinalidade da pré-imagem de W também. Beleza, então vou me concentrar localmente no meu problema. Vamos ver se eu vou apagar aqui, ó. Vamos concentrar nesses três pontos, em um deles, vai. Vamos supor que, com um exemplo, que D seja igual a 7. Mais baixinho, a 5, vai. Assim o exemplo não se enche de informação. E vou pegar o U, por exemplo. Aqui eu tenho a esfera, vou pegar o U. E eu sei que a cardinalidade na pré-imagem dele é menor que 5, mas ele sempre tem alguém, porque ele é sobrejetora. Então, pode ter 1, pode ter 2, vamos supor que tem 3. Eu vou chamar este de U1, U2, U3. Aí eu tenho que localmente, esta é assim, mas de onde que isso sai? Isso sai da seguinte forma. É claro, eu tenho só 3 pontos diferentes, eu posso isolá-los. Então, eu sei que eu consigo uma bolinha, um abertinho em torno dele, onde ele é um único ponto diferente. Qualquer outro ponto é um ponto normal, assim. Então, beleza, vamos olhar para a pré-imagem dessa vizinhança, desse abertinho que eu peguei lá. Então, eu posso pensar assim, aqui vou ter uma, aqui vou ter outra e aqui vou ter outra. Eu sei que ele é um único ponto diferente lá dentro. Então, qualquer outro ponto que eu pegar, ele é um ponto normal no sentido de que ele vai ter 5 pré-imagens. E essas 5 pré-imagens, elas vão ter que se distribuir aqui. Então, eu tenho opções. Eu posso pensar que ela tem aqui uma, que aqui ela tem 2 e que aqui ela tem mais 2. Pode ter 3, uma, mas sempre tem alguém em alguma delas. Beleza. E aí, o que acontece, então? O que acontece é que, cadê as permutações em tudo aquilo? As permutações me dizem o seguinte, veja. Faça o buraco. Agora, faça o buraco, beleza. Eu faço o buraco aqui. Eu faço o buraco aqui. Eu faço o buraco aqui e aqui. Então, agora, em vez de ter o ponto, eu tenho um buraco. Tem um buraquinho aqui, aqui, aqui e aqui. Eu vou enumerar as pré-imagens desse amarelo. Eu sei que elas têm 5. Eu vou chamar isto 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu vou procurar esse buraco. Então, aquela história do lacinho, eu faço um laço em torno dele e estou olhando o problema local, certo? Então, vou fazer um lacinho em torno do amarelo aqui. E tem toda uma teoria de levantamento, mas vamos pensar assim. Ela é sobrejetora.
Então, este caminho, ele vai ter... Eu posso pensar como uma pré-imagem aqui. Vamos olhar primeiro aqui. Vocês concordam que se eu considero uma eu vou falar assim, talvez, enfim, eu vou falar assim. Eu vou considerar a pré-imagem desse laço começando neste X5. Toda a geometria, e eu falo geometria, as propriedades locais, topológicas dessa função ali, elas me permitem mostrar que se eu olho, eu considero a pré-imagem desse laço começando aqui, ele tem que terminar em X3. E se eu considero a pré-imagem desse laço, porque começando em X3, ela vai terminar em X5. Ah, beleza. Aqui, então, eu vi que o 3, X3 vai em X5 e X5 vai em X3, beleza. E aqui, se eu considero, ele não tem opção. Se eu considero a pré-imagem desse laço, começando aqui, ele vai ser um ciclo e beleza. Eu vou dizer, o X1 vai em X1. E aqui embaixo, fazendo a mesma coisa, eu vou ter que o X3, o X2 vai no X4. Ah, entendi de onde saem as tais das permutações. Agora, olhando para a topologia e beleza. Então, tudo isso a gente junta. E o teorema do Hurwitz é o seguinte, ele me diz, você vai conseguir definir uma aplicação deste tipo, se e somente se você consegue definir um grupo de permutações com tantos geradores quantos buracos. Aqui eu tenho só 3, vamos falar em 3, com 3 buracos, tantos geradores, um por cada buraco, 3, tal que ele satisfaz a mesma relação que vão satisfazer esses geradores no grupo fundamental e esta M vai ser conexa se e somente se esse grupo for transitivo. Ai, complicou. O que quer dizer ser transitivo? Um grupo de permutações é transitivo quando você está permutando o conjunto 1D. E você tem umas permutações aqui, por exemplo, vamos fazer fácil. O 5, 1, 2, 3, aqui. 4, 5. Vocês concordam que esta permutação, que eu posso escrever assim, 1, 3, 5, 2, 4, eu digo, o grupo gerado por ela sozinha, ele não é transitivo. Por quê? Porque para ser transitivo, você teria que conseguir, então, para ser transitivo, este seria, X seria igual a, vou dar a definição. Então, G é transitivo, G, um subgrupo do grupo simétrico com D elementos, definição. É transitivo se e somente, definição, se para todo A e B que você pegar em X, existe um G em G que te leva de um no outro, tal que G de A é igual a B. Ou seja, você tem que conseguir permutações que te levem de uma na outra. Aí eu te digo, o grupo gerado por esta permutação sozinha, ele é não transitivo, porque ele não conecta o um com ninguém, ele deixa estes dois isolados. Mas agora eu vou torná-lo transitivo. Eu vou juntar a ele este, por exemplo, o 1, 3 e o 5, 2. Vocês concordam que agora ele virou transitivo? Porque eu precisava uma ponte entre um e este, uma ponte. Então, ele atua como uma ponte. Ele me faz passar do... Um fica fixo, mas não uma no 3. Uma vez que estou no 3, consigo chegar no 5. Uma vez que estou no 5, consigo chegar no 2. Uma vez que estou no 2, consigo chegar no 4. E eu percorri todo mundo. Então, transitividade é isso. Então, o que diz o teorema de Hurwitz? Ele me diz, olha, se você consegue definir, você conseguirá esta, se somente se você conseguirá esta transitiva. E se ela é transitiva, significa que isto é conexo. Ai, tá bom, estou terminando, gente. Ele é conexo, então eu já estou entendendo todo mundo. Isto é contínuo, esta é a esfera, isto vai ser na verdade, isto vai ser uma superfície conexa, na verdade, não é qualquer um, é uma superfície conexa. Bom, já vou falar um pouquinho disso, mas beleza, e cadê a paridade que você tinha falado? Isso onde aparece? Na topologia, por exemplo. Bom,
Na álgebra é claro, é o grupo fundamental e isto eu já sei que tem que ser par por isto e tal, mas tem outro teorema, que é o teorema de Riemann-Hurwitz, que ele diz o seguinte: suponha que você tem ela, então este número ele tem que satisfazer outra condição, e é qual? Eu vou chamar este teorema de Riemann-Hurwitz, e eu já vou acabar. Aqui, o teorema de Riemann-Hurwitz. E eu vou enunciar como tem que ser, certo? Porque eu acho que já todo mundo sabe mais ou menos o que é, mas a gente pode comentar. Ele me diz, se você tem uma φ assim, com todas essas propriedades, então, este número, que eu vou chamar ele de defeito, vai, a gente chama defeito, vamos chamar de. Então, φ existe, se φ existe, é uma condição necessária. Então, D tem que ser igual a D vezes a característica de Euler da esfera menos a característica de Euler do domínio. Ok. Característica de Euler, eu sei que estes são superfícies. Então, a característica de Euler da esfera, eu vou dizer, ela é 2. Não é difícil ver com a representação poligonal, mas aí já começou a entrar em detalhes, mas acreditem que isto é 2, se não souberem, acreditem, depois eu posso explicar. E, então, beleza, isto vai ficando melhor, isso vai ser 2D menos isto. Ah, só que eu já sei que CD tem que ser par, então isto tem que ser par. E, além disso, eu vou ter que lidar com orientabilidade e tal, e eu não quero entrar em detalhes, mas o que eu posso dizer é que o número daqui, é claro, ele determina quem está lá em cima, mas o que eu posso dizer é que aqui só pode ter ou a esfera, ou toros, ou bitoros, ou são a conexa de toros, certo? Então, então, o que eu posso dizer agora? Esse problema continua em aberto. Esse problema eu posso plantear trocando a esfera por toros, por planos projetivos, e já está resolvido. O problema é a esfera. Quando o contradomínio é a esfera, ele continua em aberto e só você tem resultados parciais, super pontuais, porque não se deixa mexer, sabe? Permutações é uma coisa. Você mudou 2 elementos, você mudou tudo, enfim. E o que eu queria dizer agora é o seguinte: o que se conhece do problema? Tem um monte de trabalhos, depois dos 80, tem um monte de trabalhos tentando resolver esse problema. E em um deles, se conclui que se você resolve o caso onde aqui também seja a esfera, bom, você já andou uma parte e é o problema mais difícil. De todos os casos, ter da esfera na esfera é o problema mais difícil. Eu só quero passar uma ideia de por que é tão difícil a esfera. A esfera é complicada porque o grupo fundamental dela, vocês veem que ele tem que ter 3 geradores e uma relação. Mas com esses 3 geradores, além de cuidar da relação, você tem que cuidar da transitividade. Você tem um gerador por cada buraco que você faz. Se em vez da esfera você tiver o toro, por exemplo, além dos geradores obtidos pelos buracos, você já tem os geradores do toro. Você tem mais gente para trabalhar. A esfera você só tem aquilo que te dá o buraco e se vira, certo? O toro não, o plano projetivo, e se faz uma conexa, você tem mais liberdade de satisfazer as propriedades que você procura. Aqui não. Então, beleza, eu só quero enunciar finalmente como está e só passar uma ideia, só passar o enunciado, não mais das coisas que se conhecem, há quanto tempo e quem que fez. Isso tem... Aqui, eu posso dizer assim. Então, sejam
a versão final. Eu vou escrever aqui versão final. A versão final. Então, sejam A, B e C partições não triviais de D, A com B somandos, tais que isto é assim e mais do que isto. Eu vou pôr aqui rimas ruins. Tais que isto. Eu vou supor que aqui seja a esfera. Porque, vamos supor que aqui seja a esfera. Então, isto fica assim. Tais que isto é par. E, além disso, isso tem que ser igual a duas vezes o grau menos 2. Porque se aqui é a esfera, isso fica 2D menos 2. E ele é par, é claro que ele vai ser par, então isto já sobra, ele cuida das duas coisas. Essas são as condições necessárias. Então, existem alfa, beta e gama tais que, bom, o que se conhece? Se conhece um monte de resultadinhos, vamos dar só uma ideia do que se sabe. Aqui vou listar, vou colar. Em 1965, o René Thom, ele mostrou usando análise complexa, que se esta partição é um D-ciclo, então você sempre realiza. Então, eu vou dizer, você realiza e você tem solução, certo? Tem solução. Aí, em vários trabalhos, eu acho que depois dele, o mais relevante foi em 84. Em 84, Edmunds, eu vou escrever só o sobrenome, Edmunds Kulkarni e Stong, eles mostram que se você tem, eles classificam completamente as triplas quando C, eu digo C só, tanto faz, poderia ser A ou B, mas enfim, se C for da forma assim, D menos 1, 1. Vocês veem que são grandes, pequenos passos, certo? É tudo muito específico, mas pelo menos classifica algum caso. E aí vão se generalizando. Ou seja, eu só quero dizer que o único que está completamente resolvido é aqui, e é quando você tem duas. Aqui, só vou listar mais uma. Em 2008, aqui, 2009, o Pakovic, ele classifica tudo assim. Quando você tem o C desta forma, sei lá, qualquer coisa, T. E classifica quer dizer, às vezes sim, às vezes não. Isso tem exceções. Tem famílias de partições com as condições necessárias que não são suficientes. Então, aqui aparecem famílias excepcionais. Vou dar um exemplo o mais simples. Aqui também aparecem excepcionais. Por exemplo, um exemplo de uma excepcional. Vamos supor que eu tenho 2, 2, que isto seja A, que isto seja B e que isto seja C. Como é que é? 2, 1, 1. Ela satisfaz tudo o que eu quero. Por quê? Porque que o defeito de A é 2. O defeito é o defeito. A paridade, 2. A paridade, 2. A paridade não. D menos 2, 1, certo? D, ou seja, 4 menos 2, 1. 4 menos 2. Ai. Espera aí. 2, 2. Não, é que aqui está estranho, gente. Espera aí. Eu preciso. 2, 2, 2, 2. E eu preciso 1, 3. Esta.
Esta aqui, não, mas é isso, 3, 1, beleza. 4 menos 2, 2, menos 2, 2, menos 2, 2, beleza. Para, ok. E além disso, eu tenho isto. D4. 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. Então, é exatamente o que eu quero. Só que você não consegue... quais são as permutações que vocês conhecem assim que seja transitivo? Você concorda que a transitividade está determinada por isto, porque você quer um alfa em A, beta em B e gama em C igual a 1. Gama. Você sabe que ter isto é a mesma coisa que ter isto. Certo? Então, na verdade, você está procurando uma alfa e uma beta tal que o produto das duas tenha a cara da terceira. E você, para a terceira, pegar a inversa e acabou. E, então, é fácil ver que por exemplo, alfa, 1, 2, 3, 4. Eu preciso multiplicar por outra do mesmo tipo, com estrutura cíclica 2, 2, e que cuide da transitividade ao mesmo tempo. Então, eu preciso uma ponte daqui para cá. Então, eu vou fazer um 3, 2, 4. O que queda isso? Eu sonharia com que isso me dê uma permutação com estrutura cíclica por esta, mas não. Por quê? Porque se o 1 vai no 2 aqui, e o 2 vai no 4, então 1 vai no 4. O 4 vem na 3 aqui, e o 3 volta no 1, fechou, estragou tudo. Isto nunca, nunca vai ter uma estrutura cíclica assim, certo? Então, a dificuldade do problema via as permutações aparece assim. Eu só esqueci de dizer que isso é uma abordagem com análise complexa. Aqui foi via grupos de permutações, aqui foi com grafos. Tem um monte de coisas diferentes por aí e só isto tem sido completamente classificado. Tem resultados parciais para coisas do tipo D-2, 1, 1. E outras, mas são coisas bem específicas. Enfim, era isso que eu queria contar. Você fez com 3 buracos. O que acontece quando não é 3? Tem teorema semelhante para... Sim, se você faz mais buracos, você consegue reduzir o seu problema a 3 buracos. Muito bem. E se você faz menos buracos? Então não tem problema. Boa pergunta, Lene. Não tem problema se for menos... Olha, não tem se for o primeiro caso onde o problema existe quando você tem 3 buracos. E é o caso mais difícil. Porque se você tiver mais buracos, você reduz para 3. Você tem um teorema de redução. E por que com 2 buracos não tem problema? Porque imagina, você tem 3 permutações, A e B iguais à identidade. Você não tem opção, uma tem que ser a inversa da outra. Acabou. E sempre se traduz com as permutações. Foi a caracterização do Hurwitz, certo? Ele disse, você tem, na verdade, ele estava interessado nas propriedades locais das funções analíticas entre superfícies de Riemann. E elas têm esse comportamento aqui, elas localmente são elas são abertas, elas têm a pré-imagem, são pontos discretos, localmente elas se comportam desse jeito. Então, beleza, se você tem isto, você terá isto se, somente se, você consegue definir um grupo de permutações assim, e aí as pessoas começam a fazer outras coisas. É a caracterização do Hurwitz, vamos dizer. Ou mais, seria a teoria mais antiga para tentar resolver o problema, mas realmente lidar com permutações quando o conjunto é grande é uma coisa insana. De qualquer maneira, é uma coisa muito curiosa, que você traduz um problema muito mais sofisticado de análise complexa em permutações no fim do dia. Não, é bem bonito. Eu sou suspeita. Resolver o problema equivale a você resolver quais outros problemas? Equivale a resolver ele, entendeu? Também tem assim, se você olha em álgebra, tem o problema das palavras, tem umas coisas abertas. Você tem, mas bom, eu não gostaria de falar porque eu não sei muito bem, mas bom, já resolver ele já é bom demais.
resolver, tá bom. As implicações tem, claro, você encontra recobrimentos ramificados, porque é isso que está por trás. Você traduz isso em análise complexa, você traduz isso em teoria de Galois, você traduz isso em um monte de outras coisas, que eu não sei. Mas eu sei que existem essas traduções, certo? Então, deve implicar um monte de coisas, com certeza. Tem só uma coisa, tem uma conjectura, que se D for primo, qualquer tripla é realizável. Se D for primo. Os números primos estão em todo lugar. Beleza, obrigado.